senhores, vamos lá, começando primeiramente uma boa tarde para todos. Estamos aqui com a equipe toda, praticamente com a gestão. Com gestores, boa, vai. Vamos lá, turma, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez aqui com a turma da Delta para a gente falar um pouco sobre Bolsa de Valores, trazer um pouco desse universo que ainda é muito desconhecido do brasileiro. Eu estou aqui com o Pedro Rico e o Diego, são dois grandes especialistas do mercado que vão nos ajudar aqui nesse bate-papo. A gente vai começar e eu queria ouvir um pouco de vocês dois. O que vocês têm para me falar sobre como é, o que é a Bolsa, como que funciona para quem está começando? Boa. Vou passar para o expert, né? Porque Bolsa é com eles, a gente fala um pouquinho de economia, mas Bolsa esse é o cara. Legal, fechado. Vamos lá. O que é Bolsa? Bolsa é um ambiente de negociação entre compradores e vendedores que adquirem cota das empresas, que são as ações, é uma pequena parte das empresas cotadas no mercado. Isso significa que você vira um acionista, você vira um sócio da empresa colhendo lucros, prejuízos, dívida, dividendo, que todo mundo fala agora na questão de dividendo, tributar, não tributar, por quê e de que forma. Então isso é Bolsa, é um lugar em que lá atrás todos compravam, vendiam no viva voz, em que todo mundo articulava, gritava e tudo mais, e hoje é no modo eletrônico. Então fica muito mais equilibrado, fica muito mais clean e transparente a cotação das ações para todos os investidores. Na Bolsa você tem vários setores, várias empresas que nós discutiremos um pouquinho por aqui. Bom que você já começou a levantar, que seria o próximo tópico que eu iria levantar, que é exatamente como que funciona. Você explicou um pouquinho que a Bolsa é como se fosse uma grande feira, né? E nós comercializamos os produtos que nela estão disponíveis. Mas como é que hoje funciona? Como que eu quero começar a comprar ações da Petrobras? Todo mundo fala, vamos comprar ação da Petrobras. Como que é o operacional? Como que eu faço para comprar minhas primeiras ações? Acho que assim, primeiro a gente precisa entender um pouco se é o teu perfil, né? Porque o que acontece hoje? A gente está com todo mundo querendo vir para a Bolsa porque a gente tem juros baixos no país. Mas e aí, você tolera esse risco, não tolera, né? Então, a gente está falando de renda variável, então é algo que oscila em segundos drasticamente, né? Você falou, por exemplo, de Petrobras, quando a gente teve o episódio ali do Bolsonaro, né, demitindo ali o Campos Neto, Não, Isso, né? foi o Campos Neto. Não, é Roberto Castelo Branco, desculpa. Isso. O Campos Neto é do Banco Central, desculpem. A Petrobras simplesmente, cara, bateu ali uns 10, 15% de queda rapidamente. Então, assim, a gente precisa saber se você tem essa tolerância, né? É claro que também você não vai colocar todo o teu patrimônio nisso, né? Então, por isso, eu, Pedro aqui, para a gente fazer esse trabalho, entender se você tem o perfil, né? E quanto a gente pode, de acordo com o teu perfil, alocar em estratégias de renda variável, ou seja, comprar ações, comprar fundo imobiliário, estratégias de derivativos, né? Enfim, esse tipo de situação. Entendendo o perfil do cliente, já supondo que o cliente tenha o apetite para o risco, como que ele faz para começar a comprar as primeiras ações? Existem duas formas. Ou ele vai lá direto no home broker, né? Que é a ferramenta eletrônica que o Pedro comentou, onde você vem lá no seu site, no seu aplicativo e você escolhe a ação e compra e vende, né? Ou você utiliza o trabalho de um assessor, né? Que é todo um acompanhamento que nós temos aqui dentro da Delta, que é um profissional dedicado a acompanhar você, né? Para fazer essa compra e essa venda. E para isso, ele tem toda uma equipe por trás, que são os researchers, que trazem um embasamento, seja de uma análise fundamentalista ou uma análise técnica, para levar essa operação para você, uma recomendação. Então, nós temos uma oportunidade aqui de comprar Petrobras. Vai te explicar e você vai falar, Diego, beleza, vamos comprar. Ele vai fazer todo esse trâmite para você e você simplesmente dá o ok para ele, sim ou não. Isso que o Diego levantou é sempre importante frisar, que as pessoas pensam, eu tenho um assessor de investimento que ele que decide o que compra e o que vende. O assessor de investimento ele não decide o que compra e o que vende, ele tem uma equipe por trás dele. No nosso caso aqui na Delta nós contamos com 3 equipes de análise diferentes. Então nós contamos com a equipe da XP que nos fornece relatórios. Nós temos a equipe da Bendorf, que é uma equipe bastante assertiva, principalmente vinda do universo de análise gráfica. E nós temos também a Eleven,
que também nos fornece relatório. Então, eles que dizem para a gente o que dá para comprar, o que dá para vender, olhando para preço justo, olhando para preço no gráfico, se está barato, se está caro. Então, não é da cabeça do assessor que ele escolhe o que ele vai comprar. Ele baseia-se nos relatórios dos analistas fundamentalistas e analistas técnicos, que vão avaliar o que está bom para comprar e o que está caro e o que está barato. Então, é isso que o assessor passa. Ele junta essas informações e passa para o cliente. O cliente ele vai tomar a decisão já com as informações na mão dele. Então, ele não vai tomar a decisão no escuro. Não tem, vou comprar Petrobras. Mas por quê? Porque eu vou comprar. Então, ele tem que ter as informações para escolher o que ele vai comprar. Isso que a gente está falando é muito importante porque a gente está olhando no que vale o mercado hoje. Qual o preço, se está caro ou se está barato. Então, a questão de ser acompanhado, ter relatório, olhar para o mercado, saber o que está comprando, o que está vendendo numa bolsa que tem mais de 400 empresas, é muito importante. Como fazer? Então, vamos a miúdos por aqui. Então, ter um cadastro numa corretora é o primeiro ponto. Transferir o recurso, e hoje tudo é muito dinâmico, é muito simples, muito fácil. Sai do banco, seja digital ou banco com agência, já entra imediatamente na corretora e o saldo vai ficar lá disponível. Você tem hoje uma Clear, que basicamente é uma parte da B3, que é a Bolsa brasileira, que faz a tramitação em trocar dinheiro por ações, ações por dinheiro. Então, se eu vou comprar ou vender, no nosso exemplo Petrobras, eu posso comprar ou vender para o Diego ou para o Otávio, eu não preciso falar nada com eles. Eu vou comprar, vou transformar a corretora, no caso, debita o meu extrato e coloca as ações de garantia e eles fazem a ponta contrária, tá? Então, isso tudo é muito rápido, muito dinâmico, muito simples. O que vale dinheiro no mercado é o que comprar, o que vender e em qual momento. E só para fechar esse assunto, que eu acho que também é uma coisa que a gente está levando muito em conta, a gente está com uma bolsa, patamares que a gente nunca teve, 130 mil pontos. Então, ter essa assessoria para escolher, para tentar verificar o que está caro e o que está barato, faz todo sentido. A essa altura do campeonato, tentar operar no escuro é muito perigoso. O risco de você perder dinheiro é maior do que quando a bolsa estava em 60 mil, onde qualquer coisa que você comprava ia subir porque estava tudo muito descontado. A gente está com a bolsa nas máximas. E a galera começa a ver isso, né, da bolsa estar no máximo, aí agora todo mundo pensa, vou entrar agora, né, porque se está subindo, vai subir mais. Mas ela não tem esse preparo, ela não tem essa estrutura, então ela simplesmente vai lá, compra qualquer queda que ela tem, e que é normal essa queda, porque faz parte, né, para quem investe nesse ramo, faz parte, é muito saudável ter essa queda para uma nova alta. E aí a pessoa participa já direto da queda. Aí muitos investidores que esperam exatamente esse movimento para comprar. Então, por isso que os analistas técnicos aí chamam de suporte e resistência. É que quando um papel corrige até um determinado preço, ele subentende que ele ficou barato e que muita gente pode entrar comprando. Então, por isso, ter esse acompanhamento de um analista, de um especialista faz sentido. Eu vou aproveitar esse gancho aqui para levantar um terceiro ponto aqui, que acabou sendo demandado nas nossas últimas enquetes com os nossos investidores, que é quais os setores da economia que a gente pode investir. Como é que a gente vai fazer para diversificar a carteira, em quais setores a gente pode fazer as nossas aplicações. Legal. A princípio, o que a gente vê, assim, hoje dentro da Bolsa, né, a gente tem diversos setores. Então, você tem tecnologia, você tem bancos, você tem viagens, turismo, você tem shoppings, enfim, você tem uma infinidade, né? O Pedro falou, tem mais de 400 ações, então, hoje, cada vez mais, né, tem o surgimento de novas empresas dentro da Bolsa e vão criando esses setores, né? O que a gente vê, a princípio, numa linha mais macro, né, onde você está pensando aí numa retomada econômica, né? As commodities têm ganhado muita força, tem um ciclo muito forte e ainda tem espaço para andar, né? Então, quando a gente fala de commodities, a gente está falando de ações como uma Vale, uma Petro, uma Gerdau, né? Uma Uzi Minas, uma Suzano. Então, tudo que envolve, né, matéria-prima, porque a gente está falando de um país como o nosso Brasil, que é um país que exporta, né, esse tipo de matéria para China, Estados Unidos e outros países. Então, essa retomada econômica faz com que esses países consumam mais de nós, né? Pensando numa economia local, a gente poderia pensar muito aí numa linha de varejo, né? Apesar do varejo ter sido muito forte em 2020 e esse ano de 2021 patinou um pouco aqui no começo,
né? A gente está falando agora de uma retomada porque esse setor ele vai ganhar mais força agora com a ideia de vir crescendo empregos, né? Criação de empregos, as pessoas ficando vacinadas, que é a vacinação em massa, então isso ganha força e principalmente o varejo físico eu vejo mais. Essa economia, né? Então eu acho que assim, hoje de setores a gente tem diversos, mas eu acho que essa linha hoje, se eu fosse, né, fosse eu apostar não, né, pensando no trabalho que a gente tem dos research, eu pegaria principalmente aí o setor de commodities e o varejo físico. É muito bacana elencar quais as empresas com vida financeira saudável e um momento do pano de fundo econômico. Então, o que o Diego pontuou aqui são empresas que hoje possuem fluxo de caixa livre. Ela pega o saldo que sobra do resultado dela, reinveste, cresce, desalavanca e por aí vai. Trazendo isso a valor econômico, momento econômico do Brasil, a gente tem o impacto de uma possível subida de juros ou uma inflação incomodando um pouquinho ali. Então, as empresas que acompanham bom pagamento de dividendo também pode fazer sentido, tá? Então, é muito legal e importante ter num portfólio as ações do velho mundo, que são as empresas mais tradicionais, e essas empresas que ganharam momentum recentemente, que são basicamente empresas de tecnologia. O investidor ele precisa conseguir fazer essa mescla e, ao nosso ver, diversificação é muito importante. Não, e esse fluxo de capital entre setores ele é muito dinâmico. Então, quando você menos percebe, você estava com um papel que estava subindo 10%, 15%, você não se atentou para defender a posição ou vender. Quando vê o papel já voltou para o 0 a 0 porque o dinheiro saiu daquele setor, foi para um outro setor. Então, mais uma vez, a gente enfatiza a importância de ter alguém que acompanhe bem de perto a carteira. Então, para exatamente entender, a gente viu isso com o varejo, exatamente. O movimento que teve de saída de dinheiro do varejo, onde acabou indo para banco. A gente viu os bancos dando uma esticada muito forte, depois os bancos pararam de subir e a gente vê esse dinheiro se redistribuindo na economia. Então, ficar sempre alerta para esses setores, para ver para onde que o dinheiro vai e seguir o dinheiro. Então, não adianta a gente tentar nadar contra a maré. E eu acho que basicamente nos setores é isso. Tem outro ponto que foi levantado aqui, quais são as projeções que a gente tem para o Brasil com relação à economia, crescimento, inflação. Acho que a gente pode também dar uma passada rápida para que todas as pessoas estejam na mesma sintonia que nós. Boa. A projeção para o Brasil ela é bem positiva, né? Falando aí para o médio e longo prazo, né? O que depende, a gente fica muito numa dependência de reformas, né, que são pontos estruturais. Então, se a gente não tiver isso realmente concretizado, a gente vai passar por uma dificuldade muito grande, né? Então, a gente já vem aí recebendo, né, os relatos ali, o Paulo Guedes entregou, né, a segunda parte ali da reforma tributária, que traz um impacto, no meu ver, a princípio, do que foi apresentado positivo, né, porque a uma unificação numa linha de tributação de alíquotas. Não, alíquota. Boa, garoto, é isso aí. Então, ó, alíquota, porque a gente fala, pô, alíquota de fundos é isso, alíquota de tudo é aquilo, cara. Trade é uma, não, esquece, isso aí vai ser unificado. Então, para o investidor nesse ponto é bom. A compensação, né, de IR, poxa, eu tenho perda no fundo imobiliário, eu não posso compensar com ações, vou poder fazer. Então, a princípio, parece caminhar bem, né? Ela talvez, o que não seja muito, o que o mercado não gosta muito, ela está sendo fatiada, o mercado tem falado muito numa linha dela ser mais extensa, mas fazer tudo de uma vez. Isso vai depender das conversas, enfim, de como vai ser. E a reforma administrativa, que já tem ali um passo na CCJ. Então, eu acho que essas duas reformas, que são as principais, saindo, a gente caminha bem. Mas inflação. Inflação, a gente está vendo essa subida de juros justamente para controlar isso, né? A gente tem uma inflação que não é interessante nesse momento, porque não é uma inflação de crescimento, né? Mas o Banco Central se antecipou muito bem fazendo esse trabalho de subir os juros para tentar controlar isso, né? Ela agora bate uma casa ali de 8 dígitos, no acumulado de 8 dígitos. Nossa, já pensou? Já pensou, meu Deus. Voltamos à inflação pelo bem mais, sai daqui. Na casa de 8% ali mais ou menos, né, nos 12 meses, mas as projeções pelos relatórios Focus ali é ficar numa casa dentro da meta ali de 3,5, 4, enfim, né? E Selic projetada a 6,5 aí para os próximos 3 anos. A gente acostumou com uma Selic baixa, né? Com 2, 2,5 ali.
Então, eu acho que esse patamar é apenas ajuste e a gente deve futuramente ter uma alíquota menor, até porque uma alíquota de Selic alta a gente está aumentando a nossa dívida, né? A gente está aumentando, não, estamos aumentando o nosso endividamento, então também não é positivo, né? Mas nesse momento, para controlar, é a ferramenta que o Banco Central vem adotando, que eu acho que sim. Então, no resumo, o Brasil é bom, né? Quanto que está a Bolsa para a projeção? Eu acho que muitas casas, inclusive, fizeram revisão da projeção de PIB, projeção do Brasil para o final do ano, inclusive casas lá de fora. E todas elas revisaram para cima, o que é muito bom. Sim. Então a gente viu o PIB sendo reajustado para cima dos 5, casas como o Itaú, o próprio Morgan Stanley, todos eles jogando para cima dos 5% do PIB. A gente vê a projeção da Bolsa que a gente estava comentando, né? Tem muitas casas aí jogando as suas apostas para o final do ano. A XP ela fez uma avaliação e ela tem acertado nos últimos anos da projeção para o final do ano, e esse ano eles já ajustaram para 145 mil, que era de 130, então a gente já está nos 130 e eles já ajustaram para os 145 mil, que para a gente que trabalha nesse universo é muito bom. A gente já viu a Bolsa ganhando força com esses patamares, a gente acredita, eu particularmente não acho que vai direto de onde a gente está, estamos hoje aqui nos 130, eu não acho que ela vai direto para 145, como o Diego falou, as correções são salutar, não são ruins, o ruim é corrigir de 130 para 60, mas corrigir de 130 para 110, 115 não é nem um absurdo para sim dar uma próxima pernada para buscar os 145. Então eu sou bem otimista, os meninos sabem que lá na mesa eu sou sempre otimista com relação à Bolsa. A gente tem uma máxima lá na mesa que a gente fala que a Bolsa ela foi feita para subir. Mas tirando todas as brincadeiras, é lógico que tem alguns momentos que a gente tem que defender, tem papéis que estão super esticados e que cabe uma correção. Então entrar short, que é quando você aposta na correção, é uma maneira de especular, é uma maneira de defender a carteira, é uma maneira de tentar também tirar no movimento de queda. A gente fala, dá para ganhar dinheiro com a bolsa subindo ou com a bolsa caindo, você só tem que estar do lado certo da aposta. Então, eu acho que as projeções são bem otimistas. Eu acho que foi muito bem mapeado e ponderado os pontos aqui para o rumo, para o viés, para onde nós estamos indo. Eu coloco só para acabar com um raciocínio nesse sentido, alguns alertas. Lá fora, o mundo já está buscando a desalavancagem do setor público. Então, com pandemia, como não teve um culpado, como lá atrás foi o sistema financeiro bancário nos Estados Unidos, do subprime, aqui hoje é uma pandemia, é uma crise de saúde. Logo, todo o setor público investiu muito para segurar o empresariado e o setor privado. Então teve um acúmulo de riqueza, uma transferência de riqueza do público para o privado. Logo, todos os governos se alavancaram. Então o Brasil está chegando a bater muito próximo a 90% do PIB. Então os países que conseguiram um ritmo de vacinação mais rápido já estão olhando um pouco contas públicas. Já estão diminuindo, de certa forma, esses estímulos, ou já estão migrando para formas de estímulos que segurem a força de trabalho. Ou seja, infraestrutura, geração de renda nesse sentido, construção, mudança e por aí vai. Então, eu tomaria muito cuidado, sempre olharia isso com uma certa cautela, porque é isso que pode trazer, por exemplo, momentos de correção na Bolsa, como o Otávio colocou. Mas eu acho que seria por aí. O viés é positivo. Nos últimos 4 anos, basicamente, não 2020, 4 anos antes de 2020, ali de 15 até 19 mais ou menos, todos os bancos de investimento mexiam em PIB e bolsa para baixo. Sempre os anos começavam muito otimista e iam ajustando. Hoje, 2021, isso acontece de forma diferente. Todo mundo começou com uma certa cautela e agora parece que as coisas estão acontecendo. Então, o viés é muito positivo, sim. Então, só para a gente finalizar, eu acho que é sempre muito importante a chamada para o nosso público que acompanha as nossas lives, os nossos podcasts, para levantarem assuntos para os próximos. Então, quem quiser falar, a gente sempre ouve muito, Diegão ainda mais ainda. Bitcoin, vamos falar de Bitcoin, vamos falar sobre ETFs, alguma ETF específica, ou setores, se vocês quiserem que a gente de repente comente ou faça uma próxima
um próximo podcast sobre algum setor específico da economia, acho que vários comentários, várias solicitações que a gente junta tudo e coloca num próximo podcast. Boa. Beleza? Posso dar uma dica só? Sim, claro. Dar uma dica para o pessoal que está começando, que vai começar em renda variável, que é o seguinte, né? A gente olha muito lá o papel e de repente você olha lá, tá subindo 4, 5% e a gente recomenda, né? Vende e tal, o research falou, sai que tá tudo certo, né? E aí o cara no outro dia olha lá e o papel tá mais 5 de alta, né? O cara fala, meu Deus, mas por quê? Gente, tira o papel da tela, não fica olhando, você que tá começando, porque o Si não joga no nosso time aqui, né? O Si não faz conta. O Si não faz conta. Então, o Si poderia estar 5 de alta, como poderia estar 10 de queda. Então, o negócio é botar o lucro no bolso. Então, por isso que tem os meninos aqui que entendem muito de bolsa para ajudar vocês, que eles são bem frios. Acho que a gente aprende muito nesse mundo a ser um pouco mais frio para essa linha de investimentos, né? Acho que isso é importante passar para vocês. A gente fala sempre lá na bolsa que o lucro só existe um, que é aquele que de fato você finaliza a operação. Finalizou a operação e de fato você ganhou dinheiro. Da mesma forma que prejuízo, ele só acontece de fato quando eu encerro a operação. No caso, se eu estou comprado, é a hora que eu vendo, de fato eu tive um prejuízo e esse prejuízo eu vou ter que rever nas próximas operações para tentar recuperar, fazer algum tipo de compensação tributária, o que for possível.